Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Mais uma semana chegando aqui com o programa Palavras da Verdade. Jesus orando pelos seus discípulos. Ao Pai ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa, como você conhece, semanalmente estamos aqui para estudar juntamente com você a palavra de Deus. E nós estamos numa série de estudos baseado no tema Em Defesa da Fé Cristã. Estamos aqui tratando de algumas doutrinas da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, acerca de diversos temas. Já tivemos a respeito da doutrina de Deus, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já tivemos uma série de 5 programas falando sobre o assunto Cristologia, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E na aula passada, no programa passado, nós estudamos a respeito de quem é o Espírito Santo. E hoje nós estaremos continuando essa série de ensinos, mas hoje com um tema diferente, mas um tema muito importante. Vamos falar sobre o pecado. Vamos entender como o pecado entrou no mundo, quando é que ocorreu o primeiro pecado na existência de todas as coisas, e vamos aqui entender e encaminhar o nosso aprendizado e o nosso ensino para compreender que somente Jesus é quem pode resgatar o homem do pecado. Agradecemos você que está conosco semanalmente e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fique conosco até o final deste programa, será uma bênção para a minha vida, para a sua vida, tendo em vista de que a palavra de Deus é a bússola, é a orientação de Deus para nosso viver aqui na terra. Conosco o professor e presbítero Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. A paz do Senhor, nossos irmãos, nossos ouvintes que acompanham esse estudo. Deus abençoe a tua vida. Mais uma oportunidade que nos é concedida de estarmos nos aprofundando na palavra do Senhor. Seja bem-vindo. No programa de hoje, então, nós estaremos estudando o tema O pecado corrompeu a natureza humana. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos disse Paulo, escrevendo aos romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um texto muito conhecido, mas com uma profundidade tremenda e onde revela algo muito profundo acerca da realidade da humanidade desde a entrada do pecado no mundo. A verdade prática nos diz que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. E aqui nós vamos entender como é que dá-se o pecado na vida do ser humano. Será que uma criança recém-nascida, ela tem pecado? Essa é uma coisa que nós precisaremos entender e vamos entender à luz da Bíblia Sagrada. O texto da nossa leitura em classe, onde está baseada a lição de hoje, o programa traz esse tema sobre o pecado corrompeu a natureza humana, está em Gênesis capítulo 3, versículo 1 e também versículos 6 e 7, no episódio onde nós temos ali sobre a queda do primeiro casal. Adão e Eva caíram quando deram ouvido à serpente. Nós vamos entender esse assunto desse texto no decorrer do nosso programa. Também Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14, onde fala sobre como entrou o pecado no mundo, e nós vamos entender como é que esse pecado ele atua, ou qual é a abrangência do pecado na história, na existência humana. Ou seja, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado com perfeição e santidade, contudo o pecado ele distorceu esta imagem e trouxe diversos e graves problemas que passaram a toda a história humana. Todo aquele que nasce, ele vai ser afetado por este pecado. Mas a palavra de Deus nos revela uma solução, e esta solução já adiantamos e podemos afirmar, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmão Jair, o programa de hoje é um programa maravilhoso, pois traz um tema muito profundo e muitas vezes esse assunto sobre o pecado, sobre os efeitos do pecado, o poder do pecado que ele imprime sobre a humanidade, muitas vezes é deixado de lado
E acaba sendo um erro, irmão Jair, porque nós observamos que se tem uma coisa da qual nós precisamos todo dia, nós temos a relação com Ele, pois nós lutamos para não pecar, e nós precisaríamos então ter esse entendimento, e muitas vezes é ignorado esse aspecto. O tema de hoje é um tema que fala da abrangência, dos efeitos do pecado na humanidade. O que nós podemos comentar, irmão Jair, introdutoriamente sobre esse assunto? Nós verificamos que a Bíblia, ela traz a doutrina cristã e ela nos ensina que o pecado entrou no mundo, e no mundo, não somente na humanidade, mas toda a criação foi afetada por esse pecado. O pecado entrou através de Adão, lá em Gênesis 3. E, desde então, a humanidade vive sob as consequências desse pecado original. A salvação, ela só é possível, a doutrina bíblica nos mostra que a salvação só é possível pela obra redentora de Jesus Cristo, a qual oferece perdão e oferece restauração aos pecadores. Mas, ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da humanidade, surgiram heresias que negam ou minimizam a realidade do pecado e a sua influência e a sua consequência sobre a humanidade. O pelagianismo é uma dessas heresias. Nega o pecado original e propõe que a salvação deve ser alcançada sem a necessidade da graça divina, e algumas dessas ideias ainda estão presentes em algumas religiões modernas que nos cercam. Nós vamos estudar nessa lição como o islamismo, o mormonismo e algumas religiões reencarnacionistas, e trazem para nós, então, a ideia de que essas ideias de que o pecado original, ideias que negam o pecado original e propõem a salvação através das obras do ser humano. Então, nessa lição nós vamos ver que o ser humano foi criado em santidade e a imagem de Deus. E essa imagem foi corrompida pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível restaurar essa imagem a Deus. E em Gênesis 3, mais uma vez, nós vamos estar estudando que relata então como o pecado entra na humanidade. E em Romanos 5, como essa extensão, mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos, e nessa lição nós vamos pretender mostrar a origem, mostrar também a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Vimos então uma forma introdutória sobre o assunto que nós estaremos estudando no programa de hoje. Vamos estudar sobre o pecado corrompeu a natureza humana, ou seja, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus no princípio, criado de forma perfeita, tornou-se a sua natureza corrompida, espiritualmente morto e também inclinado ao pecado a partir da entrada do pecado na humanidade. Nós vamos entender nessa perspectiva de Paulo, onde ele diz que todos pecaram, nós vamos entender a abrangência do pecado e as consequências também sobre toda a descendência de Adão até os nossos dias. Então a corrupção do pecado, ela não é algo que nós olhamos de forma superficial, mas é algo que está de forma profunda relacionada à condição humana. Aliás, e o pecado ele pode ser um ato, como também pode ser considerado uma condição. É isso que nós vamos estudar aqui. Irmão Jair, no tópico 1 nós vamos estudar sobre a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão, onde nós vamos ver aqui sobre quem é o autor do pecado. Também vamos ver
sobre o episódio da queda de Adão e Eva lá no jardim e também veremos sobre as consequências. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre, especialmente aí introdutoriamente ao ponto da doutrina bíblica do pecado, sobre o autor do pecado? Inicialmente, a gente tem que entender que o pecado ele se originou não na raça humana, não entre o ser humano, mas sim no mundo angelical, entre os anjos, que Lúcifer era um anjo de luz e foi transformado a partir da queda que ele teve perante Deus nos céus, ele foi transformado no diabo, em Satanás, e esse é o autor do pecado. Então, Deus não é autor do pecado, o ser humano não é autor do pecado, mas é Lúcifer que foi transformado em diabo devido à sua queda nos planos de Deus. Então, mas nós vamos iniciar falando em Gênesis, no capítulo de número 3, nós vamos ver que Adão foi colocado lá no jardim do Éden por Deus, foi criado e colocado lá por Deus, e ele podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido por Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está expresso lá no capítulo 2 e versículo de número 16 e 17, que diz assim: e ordenou, vamos ler a partir do 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a Bíblia, ela nos traz a certeza, ela nos conta que o autor do pecado, a antiga serpente que enganou Eva, é o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente que está lá descrito em Apocalipse capítulo 12 e versículo de número 9. Satanás, o maioral dos demônios, como Jesus falou, príncipe de Belzebu, né? Então, príncipes dos demônios, Belzebu. Nós vemos também que em Mateus 25 e 41 fala expressamente do diabo e seus anjos. Então, eles são o maioral dos demônios. Satanás era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, como está descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo de número 28, que vai estar nos dizendo que a partir do capítulo 28, versículo 12, que vai dizer: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. E perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então, esse querubim ungido, que é citado lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. E isso Isaías escreve no seu livro, no capítulo 14, e a partir do versículo 12, vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Eu dizia, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Isaías, ele nos conta que a rebelião aqui contra Deus e que foi expulso dos céus. Com a queda, vieram também com ele os anjos que aderiram à rebelião. E aí uma parte deles continua em prisão, como está descrito no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e também em Judas. Então, junto com Satanás, veio 1/3 dos anjos caídos, eles caíram e foram uma parte deles, que a gente não sabe dizer quantos, mas foram aprisionados em trevas profundas, no abismo, e estão reservados para o juízo. Eles só saem de lá para o juízo de Deus nos tempos futuros, no tempo do fim, ou seja, no julgamento final, eles sairão lá desse lugar de prisão e vão comparecer para o juízo final e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a explicação sobre a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim ungido expulso, agindo por meio daquela serpente. E assim o pecado não teve a sua origem no Éden. Ele veio através de Satanás. E nós vemos que quando o casal comeu do fruto proibido ou desobedeceu à ordem de Deus, ambos perceberam que estavam nus e envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Nós vemos que o pecado ele tem uma dinâmica que lá no início, o pecado original, e também se traduz também nos pecados executados, os pecados praticados, mas é o mesmo padrão sempre apresentado, né? Então, a gente vai ver no capítulo 3 e versículo de número 7, nós vamos ver essa dinâmica que aconteceu com Vamos ver o versículo de número 6, essa dinâmica. Então, o relato diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A dinâmica do pecado está aqui, irmão Alex, no sentido de que a mulher viu o pecado, foi agradável aos olhos. Então, a primeira coisa vem a aproximação, o desejo, o que é agradável, deseja alguma coisa. A atração é o primeiro momento. Então, a mulher viu, ela desejou, e quando ela toma o fruto, ela está executando o pecado. Então, o pecado ele nasce no desejo, nasce no coração, na concupiscência que a pessoa tem, e ele vai, então, quando a pessoa toma, quando executa, ela está cumprindo aquele desejo, e aí o pecado ocorreu. E a partir daí vem a consequência, que é o quê? Se esconder, proteger, querer camuflar o pecado e não confessar. E aqui nós vemos aqui que foram abertos os olhos do casal e eles sentiram vergonha do que fizeram e se esconderam da presença de Deus. E é impossível se esconder da presença de Deus, mas Deus fala para eles, né? Onde vocês estão? Aí eles Adão vai responder, né? Para Deus, diz: ouvi a tua voz soar e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus responde para ele: mas quem te mostrou que estavas nu? E Deus já coloca: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse?
E aí começa uma justificativa, um querer justificar. Adão, ele justifica dizendo que foi a mulher que Deus deu para ele que fez ele comer. E a mulher diz que coloca a culpa na serpente, que ela ofereceu para ele. E então fica um jogando a culpa para outro, justificando. E o ser humano, ele tem essa tendência também de justificar o seu erro perante qualquer pessoa que seja, ou até mesmo perante Deus. Mas só existe um jeito de justificar, uma forma bíblica de justificar o nosso erro. É através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente o sangue dele é que nos justifica o nosso erro. Somente o sangue dele é que tem o poder de nos purificar do pecado, e não as nossas justificativas vãs e temporâs aqui na terra. Então nós vemos aqui que eles tentaram, Adão e Eva, eles tentam se esconder, eles ficam envergonhados e procuram se esconder, e houve ali, sim, uma ruptura imediata com o Criador. O Criador entrou ali a morte espiritual, e a morte, ela significa separação. A separação aqui do homem com Deus. Se nós falar da morte física do ser humano, ela vai ser a separação da matéria com a parte espiritual, que é a alma e o espírito. Mas aqui houve a separação, a ruptura com Deus. E aí o pecado faz essa separação. Ele faz a separação do ser humano de Deus. Ele separa o ser humano de Deus. E aí, por diante, nessa ocasião, no Éden, Deus já, na mesma forma que ocorreu aqui a justificativa, na sequência, Deus disse à serpente, já coloca sobre a serpente um julgamento: maldito serás mais que toda besta e mais que todo animal do campo. E também, na sequência, Deus já coloca, antes de trazer o julgamento, antes de trazer a consequência do pecado para o ser humano, Deus já promete uma solução, irmão Alex. Deus coloca sobre a promessa em Gênesis 3,15, irmão Alex, que vai colocar: e porém a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui a promessa já da solução para o problema do pecado, para a solução para o problema dessa ruptura que o pecado trouxe do homem para com Deus. Então Deus já anuncia a solução, e antes mesmo de ele pronunciar a sentença para o ser humano. E vem a sentença então para o casal a partir do versículo 16. Para a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias. E aí vai trazer também toda a consequência aqui para a criação. E também toda essa sentença ela veio para a posteridade, toda a descendência de Adão e Eva. E foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, e esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então nós vamos ver a consequência da queda lá no Éden. A Bíblia nos mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos. Ela não mostra como essa transmissão passou a todo ser humano, mas ela afirma a realidade que está lá em Gênesis, em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Qual homem? Por Adão. E pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando nós falamos do pecado original, que alcança toda a extensão da raça humana, do ser humano, nós vamos ver que todo ser humano, ele nasce e ele vai ter, como consequência desse pecado original, a morte. Que lá no Éden não existia. Deus, quando fez o ser humano, não era para morrer, para ter essa morte, era para ter uma comunhão absoluta com Deus. E entrou o pecado e com ele entrou a morte. Então nós vemos que todos os seres humanos, eles têm essa herança na sua consistência, devido à prova absoluta que a Bíblia mostra aqui em Gênesis, em Romanos capítulo 5, versículo 12, é que pelo pecado entrou a morte. Então nós vemos pessoas idosas, irmão Alex, morrendo, nós vemos jovens morrendo, nós vemos adultos morrendo, nós vemos pessoas morrendo dentro do ventre materno, antes mesmo de nascer, né, em gestação, o natimorto, que é chamado legalmente, o natimorto, ou a criança recém-nascida, tudo isso é a prova absoluta de que o pecado original ele está na descendência de todas as pessoas. De todas as pessoas. Então, a prova absoluta é que a morte ela veio em consequência do pecado. E veio para todas. Então, nós pegamos, por exemplo, nós temos aqui nosso texto, a verdade prática, ela nos diz que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno, desde a concepção. Então, nós vemos, irmão Alex, crianças nascendo e ela não sabe nem falar, ela está ali chorando, o bebezinho chorando, e ele já tem as manhas, ele já é manhoso, quando a criança se desenvolve um pouquinho mais, ela já vai justificar, quem fez isso? Ah, foi fulano, ela não assume o seu erro. Então isso é a prova de que a natureza humana ela é contaminada pelo pecado. E a prova mais absoluta ainda é a questão da morte que entrou em decorrência do pecado. E isso é uma revelação contundente que mostra que o ser humano ele está enraizado, essa transgressão, essa transgressão do pecado, ela passou para toda a humanidade. E isso a Bíblia nos apresenta claramente, e como os fatos da nossa vida nos mostram, que a morte ela veio para o ser humano e ela alcança todas as pessoas. Então nós vemos a extensão do pecado, ele vai a todas as pessoas, o pecado alcança todas as pessoas, se estende a todas as pessoas, corrompeu na totalidade do ser humano, corpo, alma e espírito. A Bíblia vai mostrar claramente para nós que o corpo foi corrompido pelo pecado, a nossa alma ela foi corrompida também, e o espírito. Nós vemos também o intelecto que é o conhecimento, o nosso conhecimento foi abalado. A nossa capacidade de adquirir conhecimento, ela foi abalada, ela foi diminuída. Lá no Éden, Adão, com certeza, o homem mais inteligente, mas quando entrou o pecado, isso foi abalado. Então, a própria vontade do ser humano, ela ficou corrompida. Nós vemos lá no Antigo Testamento, quando é falado aqui em Jeremias ele fala que enganoso é o coração do homem. E o coração do homem, então, as nossas vontades, elas não são a vontade, muitas vezes não são a vontade de Deus, porque nós não nos submetemos à vontade de Deus. E ela foi corrompida, a nossa vontade foi corrompida. Então o nosso coração, ele é enganoso. Mas à medida que nós aceitamos
esse propósito, essa promessa de redenção, essa promessa do Salvador que Deus fez em Gênesis 3,15, que se cumpriu em Jesus Cristo, aí sim, o nosso coração, ele é transformado, nós recebemos um novo coração de Deus, esse coração transformado, esse coração que é inspirado por Jesus Cristo, e aí sim, o nosso coração, ele é restaurado à presença de Deus. Nós vemos também que a extensão, ela é completa, ela chega na consciência que o pecado o pecado original e o pecado praticado constantemente, ele vai cauterizar a mente da pessoa, cauteriza a consciência do ser humano, e também a questão da razão. A razão também fica abalada, ou seja, o intelecto abalado continua. Então, ela se refere em toda a extensão do pecado, ela é a toda a consistência do ser humano. A extensão diz respeito dos pés à cabeça do ser humano, e não se refere à intensidade. Por quê? Porque nós estávamos comentando anteriormente, o pecado, ele corrompeu a imagem e a semelhança que o homem tem de Deus. Mas essa imagem e essa semelhança, ela pode ser restaurada. Essa imagem corrompida de Deus no ser humano, quando o ser humano cai no pecado, ela não foi erradicada, ela não foi desfigurada, ela não foi aniquilada, e ela pode sim ser restaurada através da obra regeneradora do Espírito Santo na vida de cada um, através do sacrifício do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. E uma coisa também que o pecado, ele não atingiu em totalidade, que é ainda o livre-arbítrio que o pecador tem em fazer escolhas. Né? Escolhas. Então, o ser humano, ele pode escolher, como nós vemos lá no livro de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em João 7:17, nos diz lá para nós, se nós quiser, nós conseguimos fazer a vontade de Deus. E o grande convite, irmão Alex, que nós vemos na Bíblia, a Bíblia se encerrando no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22 e versículo de número 17, mostrando aqui que o livre-arbítrio ainda continua, a porta da salvação, ela continua aberta, e o ser humano, o pecador, o mais vil pecador, ele ainda tem a liberdade de escolha, porque a palavra registra: e o Espírito e a noiva ou a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Está falando aqui da salvação em Jesus Cristo, que a salvação em Jesus Cristo, ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, entendemos nesse tópico que o pecado não teve sua origem no Éden, não teve sua origem na humanidade, mas sim em Satanás, na antiga serpente. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Vimos o tópico primeiro falando sobre a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Vimos então que desde a queda de Adão e Eva no Éden, o pecado passou a fazer parte então da natureza humana. Esse homem que foi no princípio criado à imagem e semelhança de Deus, tornou-se de forma espiritualmente e moralmente corrupta. Espiritualmente ele esteve em estado de morto, né? Porque a Bíblia diz que o pecado entrou, com o pecado entrou a morte, e também passou a viver inclinado para o mal. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado
passou a fazer parte, a ser não somente práticas do homem, mas também uma condição, um estado. Quando nós olhamos a Bíblia e vamos observar nela os termos, as palavras que denotam o pecado, nós temos elas de várias abrangências, né? de vários aspectos para descreverem o pecado. Mas, como nós vamos ler e entender estas palavras, aprofundarmos nela, nós percebemos que de todos os termos que definem pecado na Bíblia, todos eles estão relacionados a uma rejeição à vontade de Deus. Quando nós vamos para textos, por exemplo, palavras gregas, por exemplo, amartia, nós vamos para o termo que indica errar o alvo, perder o rumo, ou seja, ali Deus havia estabelecido para o homem no princípio um caminho para ele seguir, um caminho de obediência diária, constante, um caminho de confiança, um caminho de reverência, um caminho de total entrega ao cuidado de Deus da sua vida. Mas eles erraram o alvo quando a serpente entra no jardim e torna a tentar a mulher para que ela olhasse para aquela árvore de forma diferente. Consequentemente, nós vamos entender que Adão e Eva olhavam para aquela árvore sem nunca terem um sentido de tentação, um sentido de desejar comer ela. Nós percebemos que eles só tiveram a vontade de comer quando a serpente veio e, de forma tentadora, apresentou a eles alguns benefícios, dentre estes os benefícios, de ser semelhante a Deus, de ser igual a Deus, ver as coisas de como Deus vê. E nós percebemos que o engano ali não se deu de forma rápida ou de forma instantânea, foi um processo. Percebemos que o adversário, ele trabalha dessa forma, em processos. Primeiro ela olhou a árvore, já com um olhar diferente, ela percebeu, ela analisou que a árvore era boa para se comer, e aí então desejou ter aquilo que os benefícios, entre aspas, trariam ao fato de comer aquele fruto. Então, termos bíblicos remetem sempre, relacionando a palavra pecado, sempre vão falar sobre a rejeição da vontade de Deus. E nós precisamos entender que a vontade do homem, a partir da queda, geralmente, totalmente, passou a viver alienada de Deus, porque a partir da queda, o homem passou a viver separado de Deus, e Deus advertiu eles que quando eles pecassem, eles sofreriam essa consequência da separação de Deus. O homem passou a ter a sua vontade de forma corrupta, houve corrupção na vontade do homem, porque o homem, a partir da queda, passou a desejar o mal. Percebemos no primeiro episódio do primeiro assassinato mencionado na Bíblia, onde Caim assassina, mata o seu irmão Abel, ou seja, uma inclinação para o mal, e o próprio Jeremias, o profeta, diz em 17 do seu livro, versículo 9, que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e ele é, de fato, corrupto. Deterioração moral, nós vemos a maldade que o pecado trouxe no mundo, e também temos as consequências, afetando a mente, afetando o coração, a sociedade e diversos problemas, consequências da entrada do pecado. Lembrando que não existe um homem que não esteja afetado com o pecado. O texto de Paulo encerra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a realidade do pecado passou a ser parte da realidade humana. Todo aquele que nasce sob esta condição de natureza pecadora, de natureza corrompida. O próprio salmista vai dizer no seu livro no livro dos Salmos 51, que em pecado me gerou minha mãe. Não está demonstrando ali que a sua mãe havia feito uma prática pecaminosa ou que alguma
coisa esteve envolvida no seu nascimento, na sua concepção. O salmista Davi está reconhecendo que mesmo quando ele, criança, foi gerado no ventre da sua mãe, ele já herdava essa natureza pecaminosa. E, consequentemente, ele reconhece que ele precisa ser restaurado e só quem pode restaurar é Deus. O homem pecou e ficou afastado de Deus. A sua mente se tornou capaz de compreender as verdades espirituais. Disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aquele que não acredita, que não teve a sua alma salva, liberta do poder do pecado, da condição de pecado, não teve a sua vida regenerada, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo diz que isso para eles é loucura. Mas quando o poder do Espírito Santo atua na vida do homem e os efeitos da redenção de Cristo na cruz são realizados na vida do ser humano, então, consequentemente, ele pode entender as coisas de Deus. Fora isso, não consegue. É muito importante nós termos essa clareza do pecado, dos efeitos que ele tem, das consequências que ele tem, mas também entendermos que existe salvação e a salvação está em Deus, na obra redentora do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Você está no programa Palavras da Verdade, hoje estudando sobre o pecado corrompeu a natureza humana. Mas como você sabe, nós estamos nessa série de estudos onde nós estamos falando sobre a defesa da fé cristã, em defesa da fé cristã. E aí nós abordamos todo o programa um tema e também as falsas doutrinas, os falsos ensinos, as heresias relacionadas a esse tema. Um tema que a Bíblia traz de forma clara, muito objetiva, de fácil ou mesmo de difícil compreensão, mas sendo possível a sua compreensão, aí nós vamos abordar os falsos ensinos relacionados a isso. E, consequentemente, sobre o pecado, como diversas outras heresias surgiram, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, Jesus Cristo, enfim, nós temos também heresias relacionadas ao pecado. E com relação a essa doutrina, ela é fundamental, todas as doutrinas são importantes nós entendermos, mas a doutrina do pecado ou a negação daquilo que a Bíblia fala sobre o pecado vai refletir se há ou não a necessidade de um redentor. Porque se a doutrina do pecado bíblica está errada, então, consequentemente, o homem não precisa de um Salvador, então Cristo morreu na cruz em vão. Mas se a palavra de Deus está correta, então nós precisamos de um Salvador, Jesus Cristo. E aí nós temos essas falsas doutrinas que inclusive estão nos nossos dias, mas que trazem essas características onde o homem pode se salvar pelas suas práticas e pelas suas obras. Mas essa é uma doutrina, essas heresias com relação ao pecado tiveram origem já no 3º século da igreja cristã. E nós vamos ver sobre isso, a heresia que nega o advento do pecado. Irmão Jair, temos sobre esse assunto falar sobre o pelagianismo, que é a origem da heresia a respeito do conteúdo bíblico sobre o pecado. O que nós podemos comentar sobre esse assunto, irmão Jair? Irmão Alex, o pecado ele é recorrente, é um tema recorrente na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quando a nação de Israel é retratada ali na sua caminhada, os profetas que são enviados para Israel, que eles vêm condenar o pecado da nação. Então é apontado aqui o pecado apontado em todo o Antigo Testamento. Mas no Novo, com o advento do cristianismo, ao longo da história do cristianismo, surgem heresias que vão negar ou minimizar a realidade do pecado e sua influência
sobre a humanidade. Então, nós vamos ver que surge o pelagianismo, que ela é uma dessas heresias que nega o pecado e propõe que a salvação pode ser alcançada sem a necessidade da graça divina. Então, nós vamos falar o que é o pelagianismo. Ele surge no século IV com um monge britânico chamado Pelágio, que negava a doutrina do pecado original. Pelágio acreditava que Adão, ao pecar, apenas influenciou a si mesmo e a sua geração, mas não a humanidade como um todo. Isso Pelágio acreditava. E, de acordo com Pelágio, os seres humanos são capazes de alcançar a salvação por seus próprios méritos, sem a necessidade da graça divina. E também Pelágio acreditava que o pecado original não afetaria a natureza humana de maneira irrevogável e que cada pessoa teria a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Em que acreditam os pelagianos? Eles acreditam, em primeiro lugar, no livre-arbítrio absoluto. O que seria isso? Pelágio acreditava que os seres humanos possuíam livre-arbítrio absoluto, ou seja, a capacidade de escolher o bem ou o mal sem qualquer influência divina ou uma influência inata, uma influência de uma natureza pecaminosa. A negação, eles também acreditam na negação do pecado original. Para os pelagianos, Adão pecou, mas esse pecado não se transmitiu à humanidade. Cada pessoa nasce com uma ficha em branca, segundo os pelagianos, sem qualquer inclinação para o pecado. E para os pelagianos, a salvação ela é pelas boas obras. A salvação, então, seria alcançada por meio de boas obras, com base, sim, no ensinamento moral de Jesus Cristo, segundo os evangelhos, mas não pela graça divina. Ou seja, eles aceitam o ensinamento de Jesus Cristo, o ensinamento moral de Jesus, mas não aceitam o sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós vemos que a Bíblia nos ensina, ela refuta todo esse ensinamento de Pelágio em Romanos capítulo 5, versículo 12, que nós já mencionamos anteriormente e repetimos agora. Pelo pecado de um só homem, veja que o texto de Romanos ele fala, pelo pecado de um só homem, e esse homem é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele mostra muito claramente, e escrevendo também para nós, muito claramente por que o pecado de Adão e Eva influencia a cada um de nós. E a prova irrefutável disso está aqui escrito, que pelo pecado a morte entrou no mundo, entrou no ser humano, e a morte, então, é a prova absoluta que nós temos, que o ser humano, ele nasce e ele vai ter como consequência do pecado a morte, e isso evidencia o pecado original na consistência do ser humano. A Bíblia afirma que todos nós nascemos com uma natureza corrompida, mas refuta a ideia do pelagianismo de que as pessoas nascem sem o pecado original. A notícia boa, irmão Alex, é que o pelagianismo ele foi condenado em 431 no concílio de Éfeso. Então a igreja, o cristianismo, ele condenou essa heresia, mas essas práticas, de alguma forma, elas ainda chegam até nossos dias de hoje, e algumas dessas ideias estão presentes em algumas religiões modernas que nós veremos no tópico seguinte.
Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Vimos aí, então, esta heresia que surgiu já no terceiro século da Igreja sobre uma distorção do ensino bíblico da Palavra de Deus sobre o pecado, fazendo claramente aí um conflito, né? Pelagianismo e a Bíblia, ou a doutrina da graça, conforme a Bíblia ensina, entrando em conflito, porque Pelágio não entendia que haveria uma necessidade da manifestação da graça de Deus para operar a salvação na vida dos homens. Ou seja, você percebe que no decorrer da história, falsas doutrinas trazem conflito com a palavra de Deus, muitas vezes para tentar tirar o foco, diminuir os efeitos da palavra de Deus na vida do ser humano. Mas a compreensão correta disso, como nós já falamos, é importante, porque nós precisamos entender que temos de ter um Salvador, e esse Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça, não pelas obras, conforme esse pelagianismo apresenta. E o pelagianismo é base, traz os seus efeitos para outras heresias, para outros ensinos de outras religiões, irmão Jair, que também vão falar, vão trazer esse contexto, essa visão errada a respeito do pecado, gerando heresias no meio, muitas vezes, do povo de Deus. O que nós podemos falar, irmão, sobre o perigo dessas heresias para a vida dos crentes, para a igreja nos dias de hoje, e também uma visão sobre as heresias atuais que nós temos visualizando, irmão Jair? É preciso falar que, em primeiro lugar, como a heresia se manifesta hoje, as religiões que a gente vai ver, algumas aqui, elas rejeitam explicitamente o nome de Pelágio, esse monge britânico lá do século IV. Mas ainda pregam a capacidade do ser humano de alcançar a salvação através de suas próprias forças, através de suas obras, através dos seus méritos, sem a necessidade de uma transformação divina profunda, ou sem a necessidade da graça divina, sem a necessidade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como Redentor e Salvador da humanidade, que salva do pecado e salva da ira futura de Deus. Entre elas, nós vamos ver aqui, essas ideias estão ainda hoje em algumas religiões, como falar inicialmente o islamismo. O islamismo, então, ele enfatiza que os seres humanos são responsáveis por suas ações e que a salvação é obtida por meio de obras e obediência a Alá. E, no entanto, o Islã, ele nega a doutrina do pecado original e acredita que cada pessoa nasce sem pecado, com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, o islamismo prega o livre-arbítrio absoluto. Então nós vemos aqui o Islã, ela nega a doutrina do pecado original, acredita que cada pessoa nasce sem pecado e com a capacidade, então, de escolher na sua caminhada, escolher entre o bem e o mal, e a salvação, então, é obtida no Islã pela obediência ao Corão, a Alá, né? Nós vemos que a Bíblia, ela nos informa, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos ensina que a salvação não é algo que podemos conquistar por nós mesmos, mas é um dom de Deus. O pecado original não é removido pela prática de boas obras, mas pela graça de Deus em Jesus Cristo. Outra religião da atualidade que nega a existência do pecado original, nós vamos falar sobre o mormonismo. Também eles têm a salvação pelas boas obras.
O mormonismo também segue um princípio semelhante ao pelagianismo, onde se acredita que a salvação é uma combinação de boas obras, arrependimento e fé em Jesus Cristo, mas com o foco maior em ações externas e ritualistas. Então, o mormonismo, ele prega que cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Nega, então, que é aquele velho chavão. O que eu tenho que ver com Adão e Eva? Tem que ver com a minha vida, com o que eu estou fazendo. Então, é exatamente isso que o mormonismo faz. Ele acredita que a salvação é uma combinação de boas obras, arrependimento em fé em Jesus Cristo, mas em foco nos pecados praticados e não no pecado original. Em Romanos 3:28, ele vai nos ensinar que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Sem as obras da lei. A salvação não vem por boas obras, mas pela fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora na cruz, o que a Bíblia nos informa. Nós temos ainda as religiões reencarnacionistas que negam a queda do homem no Éden. Então, nós vemos a negação do pecado original. Nós temos religiões reencarnacionistas como a ciência cristã, como o espiritismo kardecista. Eles acreditam na reencarnação, onde as almas evoluem por meio de várias vidas. E essas religiões rejeitam a ideia de que o pecado original afeta todas as pessoas e pregam que cada indivíduo pode, por si mesmo, purificar-se ao longo de várias existências. Então, todas essas religiões reencarnacionistas, então, negam o pecado original e acreditam que é por uma evolução, a evolução que a pessoa pode estar, a alma pode estar se purificando ao longo de várias reencarnações, de várias existências. Mas a Bíblia, ela é enfática em mostrar em Hebreus 9:27 exatamente o contrário sobre a reencarnação. Em Hebreus 9:27, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez em função do pecado. Né? Em função do pecado original, o homem vai morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ponto. É assim que a Bíblia trata sobre essa questão da reencarnação. A Bíblia rejeita a ideia de múltiplas reencarnações, afirmando que a morte e o julgamento são finais para cada ser humano. Então, nós vemos aí nesse tópico que os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões contemporâneas, religiões reencarnacionistas, como da ciência cristã, do mormonismo e também do islamismo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando agora no tópico 3º, o perigo da heresia para a vida do crente. E vimos aqui algumas religiões que trazem o conceito pelagiano acerca do pecado. E aí vemos aqui religiões reencarnacionistas, vimos também o movimento religioso denominado ciência cristã e também o mormonismo. E todas essas religiões trazem um pensamento em comum. Eles negam a queda do homem no Éden e também negam a necessidade da graça de Deus. E a Bíblia, ela é muito clara ao afirmar que o pecado original, como já estudamos no tópico 1º, afetou e afeta toda a humanidade e que somente Jesus Cristo pode restaurar este relacionamento entre Deus e o homem. E não é possível nós entendermos que é a partir, biblicamente, não podemos entender que é a partir de diversas vidas ou reencarnações que o ser humano vai chegar ao padrão de Deus, de relacionamento com Deus, tendo em vista, como o irmão Jair já mencionou,
que a Bíblia encerra a respeito da morte, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, quando nós vemos nessa negação de que, ou essa afirmação de que o homem ele pode operar a sua redenção a partir de algumas reencarnações, nós vemos uma negação da necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. Quando vemos no mormonismo eles ensinando que não acreditam no pecado original, nós percebemos ali uma negação de que a pecaminosidade do homem precisa ter uma redenção a partir de um Salvador, e esse é Jesus. Quando eles refletem que o ser humano ele é inocente e não carrega a culpa do pecado, então ele resume a práticas de boas obras, ele resume-se a ações e não a condição. E a Bíblia é muito enfática em dizer que o pecado ele não está somente relacionado a ações humanas, mas à condição, pois desde o seu nascimento o ser humano carrega esta natureza pecaminosa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que sob o domínio do pecado, sobre o poder do pecado, somos libertos e seremos libertos para todo sempre, pois essa salvação que nós encontramos em Jesus, nós encontramos ela operada no nosso passado, no nosso presente e ainda no nosso futuro. Bom, Jair, tema de hoje maravilhoso. Precisaríamos de mais tempo para poder abordar todos os mais detalhes em que engloba essa doutrina, que teologicamente é chamada de amartiologia. É uma doutrina muito profunda e que denota a compreensão tanto da antropologia, da condição do homem, tendo em vista que nós mencionamos, o irmão Jair mencionou no tópico primeiro, que o pecado afetou todos os aspectos do homem, tanto no corpo, na alma e no espírito. Então, é um assunto amplo, mas eu acredito, irmão Jair, que foi possível o nosso ouvinte ter uma compreensão bíblica, uma compreensão também das falsas doutrinas ou das heresias relacionadas a esse tema e da importância de entender e de conhecer a cada dia mais a palavra de Deus e as suas doutrinas. O que nós podemos concluir sobre o tema de hoje, irmão Jair? Nós vimos na lição de hoje que o pecado ele é uma realidade. O pecado original ele é uma realidade e mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Há esperança. Desde a queda de Adão lá no Éden, Deus sempre tem demonstrado o seu amor e o seu cuidado para com a humanidade, para com a posteridade que veio deste casal. Deus não nos abandonou em momento algum. Em seu amor e sua misericórdia, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Nós vimos que teve também na nossa lição muitas heresias que negam a realidade do pecado original e com isso negam a necessidade da graça divina para a salvação. Afirmam que a salvação pode ser alcançada por meio de obras e do esforço humano, mas a Bíblia ela é enfática em nos mostrar que a salvação é um dom de Deus que não pode ser conquistado por nossas próprias forças, conforme Efésios 2, de 8 a 9. E nós, como cristãos, nós devemos rejeitar essas doutrinas que negam a centralidade de Jesus Cristo em nossa salvação. Nós precisamos afirmar a centralidade de Jesus Cristo em nossa salvação, afirmar que a verdadeira justiça ela vem pela graça e que nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo e não por obras que possamos realizar, que possamos viver com plena confiança de que a nossa salvação está garantida não por nossos méritos, mas pelo sacrifício perfeito
de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Vimos então sobre o pecado corrompeu a natureza humana no programa de hoje. Vimos que essa corrupção do pecado ela está presente em todas as áreas da vida do ser humano, mas que, pela palavra de Deus, vemos que há esperança. E a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: será que temos reconhecido a corrupção do pecado de fato na vida humana? Se reconhecemos a corrupção, a existência desse pecado, será que nós temos buscado a presença de Jesus Cristo, a redenção que nós encontramos somente em Jesus Cristo? Talvez você que esteja nos ouvindo esteja neste momento se perguntando: será que eu tenho pecado? Eu sou uma pessoa boa, eu não pratico más obras, eu ajudo o meu semelhante. A Bíblia diz e é clara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nesta condição de que todos pecaram, todos precisamos ser salvos em Jesus Cristo, reconhecendo esta condição e aceitando a Jesus como Salvador. E uma forma é arrependendo-se dos nossos pecados, tendo fé em Cristo, para que Ele então possa restaurar a nossa vida de comunhão com o Pai e nos garantir que a salvação operada no tempo de presente será consumada também no porvir, quando Ele consumará esta obra da salvação. Se você talvez hoje esteja vivendo afastado do Senhor, é tempo de você voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Quem sabe você esteja vivendo uma vida de práticas constantes de pecado. Isso precisa cessar, isso precisa ter um fim na sua vida, e isso começa a partir de você reconhecer a sua falha, de pedir perdão ao Senhor e entregar a sua vida completamente a Jesus. E o Espírito Santo do Senhor te dará força para você vencer o pecado. A humanidade hoje sofre as consequências do pecado. E nós mesmo, muitas vezes, nós salvos em Cristo, também somos afetados pelas consequências do pecado. A Bíblia diz, nós vemos hoje na nossa sociedade crimes, roubos, tantas práticas humanas que refletem a essência ou a raiz do pecado e as suas consequências na vida da humanidade. Mas nós que cremos em Cristo Jesus teremos uma esperança, que quando a nosso Redentor se manifestar, nós nunca mais sofreremos nenhum dano do pecado, nenhuma consequência, nenhum mal, porque estaremos com o Senhor para sempre. Nosso irmão Jair estará orando neste momento pelos nossos ouvintes. Se você precisa da ajuda de Deus, da mão de Deus na sua vida, creia, Ele é poderoso para te alcançar. Irmão Jair orando conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos nesse momento, sendo grato, Pai, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estar manifestando, de estar pregando, ensinando a Tua palavra aqui nesses canais que o Senhor tem disponibilizado. Levamos, Senhor, diante de Ti, a cada pessoa, cada ouvinte, Pai, cada família, nós apresentamos a Ti e cremos, Senhor, no Teu amor, na Tua misericórdia que tem se demonstrado desde a criação do homem, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, sobre essas vidas estender as Suas mãos, Senhor, não somente para curar as enfermidades físicas, mas também, Senhor, para restaurar essa natureza pecaminosa do ser humano, esse pecado original, Senhor, que somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo esse pecado, Pai. Que a verdade, Pai, venha aos nossos ouvidos, que seja, Pai, a Tua verdade seja recebida no coração de cada ouvinte. E o Senhor venha abençoar a vida de todos os nossos irmãos, Pai, todos os nossos ouvintes, para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Agradecemos sua companhia. Irmão Jair, suas considerações finais. Mais uma vez, um grande privilégio de nós podermos estar participando juntamente da obra do Senhor nessa caminhada até que Jesus venha. Meus irmãos e amigos, muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de curtir o canal, se inscrever e também de compartilhar esse programa. Temos certeza que mais pessoas podem ser alcançadas pela Palavra de Deus. Próxima semana nos encontraremos aqui novamente para estudarmos o tema A Salvação Não é Obra Humana. Veremos uma perspectiva bíblica sobre a obra da salvação sobre a humanidade.
Que Deus abençoe sua casa, sua família, um ótimo final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.